Boa noite, boa noite. Vamos lá para os estudos da semana. Vamos lá, começando aqui pelo índice futuro, tá? Então, ajustado já máximo e mínimo para a semana anterior, a gente percebe que ele conseguiu romper o 61,8 dessa última pernada de alta que eu tinha mapeado aqui para o semanal. Me levando a pensar que, né, rompido aí, né, com um candle de convicção, né, de maneira sim esticada já pelo gráfico semanal, né? Próximo ponto que eu tenho que ficar de olho agora é este ponto de máxima. Deixa eu pegar aqui. A máxima histórica aí, né, seus 131 mil, com este fundinho aqui. Vamos fazer direitinho, né? Deixa eu tirar esse fio aqui que eu não preciso mais dele. O que logo aponta para mim a próxima região de briga, né, se tratando de retração de Fibo clássica, a região dos seus 117.914. Entendendo isso, a máxima da semana anterior foi no 117.850. Podemos dizer que cravou, né, esse 61,8. Agora, a pergunta que vai pairar no ar aí ao longo da semana é se realmente ele vai conseguir romper essa região, porque sim, ele vem, né, contra fatos não argumento, ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta aí, né? Então ele vem sim de maneira esticada e cada vez mais se afastando da sua média móvel de 9 dentro do gráfico semanal aqui. Conseguimos também, né, dentro da ótica do nosso começo do ano, né, pegar pelo gráfico diário, né, conseguimos romper aquele topo de janeiro, então, e rompemos de maneira, né, temos uma cabeçada ali um dia, no segundo confirmamos e no terceiro demos uma continuidade. Pegando o contexto do gráfico diário aqui, o próximo ponto que eu vou ficar de olho nessa retração do semanal é a retração de 61,8 aqui no 117 mil, porém se esse preço começar a corrigir aqui, tá? Então já vou ter um ponto aqui para colocar um Fibo na máxima, um Fibo na mínima e ficar de olho na retração deste movimento aqui, beleza? Caso a gente veja uma continuidade do preço, realmente mercado forte aí para cima, aí segue os alvos que a gente tem projetado aqui do diário, do semanal, né? Então temos o alvo de 100% na região dos 118, 610. Temos o terceiro alvo desse pullback aqui do gráfico diário, que é no 118, 726. Então, alvos para cima é o que não falta. E digamos que tem até né, uma certa facilidade talvez em vir buscar aqui uma região de topinho prévio aqui, né? Vamos ver como que o preço vai se comportar nessa região de 61,8, beleza? Dentro dos 60 minutos, não tem nem o que falar para vocês, né? Tá procurando topo em mercado forte é pedir para pedir dinheiro, então tem que ser muito burro, né, realmente para ficar, né, toda a vida, não, aqui agora é topo, agora não é, né? A gente tem que começar a pensar num possível movimento de correção quando o preço perder no mínimo a sua média móvel de 20 no 60. E toda vez que querer antecipar, né, sem realmente um motivo plausível, né, realmente consistente, vai perder dinheiro, vai stop, beleza? Trazendo para o contexto de abertura, né, do mercado amanhã, dentro do gráfico de 5 minutos, a gente tem o preço. Se a gente for dar um dezoom aqui, a gente pode até. Temos duas possibilidades, essa que é a grande verdade. Né? O primeiro, o preço abrindo sem gap entre a sua média móvel. Deixa eu pegar aqui em amarelo. Entre a sua média móvel de 200 e a média móvel de 20, região de armadilha por si só, temos que ficar de fora. A gente pegar essa última pernadinha aqui, né, a gente pode observar aí, talvez, né, nós podemos observar aí um movimento de bandeira, né, que deve estar chamando aí, né, vendedor para colocar no game. O mercado não está caindo, está sendo muito bem conduzido né, por as suas médias no gráfico de 60 minutos. Né, ele rompe essa bandeirinha aí para ir buscar aí novos possíveis alvos, tá bom? Então, tem essas duas possibilidades. Mas o mais seguro a ser feito aqui, mercado abrindo sem gap ou em região de armadilha, não se meter aqui querendo antecipar a venda por perda de fundo prévio. A gente tem que perceber que essa média móvel de 200 ela vem ascendente, né? Então acredito que não vai entregar o jogo fácil. Né? E mesmo que ela entregue dentro do meu modelo operacional, eu só vou trabalhar depois que o preço cruzar a média móvel de 200, acompanhado da média móvel de 9, e a gente fizer um pullback na média móvel de 9, que é minha média móvel gatilho.
Beleza? Então, muito cuidado com esse contexto de abertura aqui do índice. É mais fácil ele, né, aquela boa e velha pegadinha, né? Ficar indo para lugar nenhum a primeira hora do mercado aí, estopar muita gente e aí depois é mais próximo do meio-dia realmente entregar o movimento, tá bom? Então, muito cuidado nesse contexto aqui. Dólar futuro, vamos lá. Dólar futuro, né, querendo ou não, ele tá pesado, ele tá no movimento de queda. Mas não faz sentido, muita coisa na vida não faz sentido. Eu sei que o cenário político que a gente enfrenta aqui não é dos melhores, mas enfim, né, a gente fica querendo achar, né, eu ia falar achar pelo em ovo, mas aqui o ovo tá cheio de pelo, então não adianta muito, né? Mas o conselho que eu posso te dar do fundo do coração, né, é deixe de lado aí né, o seu jaleco de analista político, financeiro e siga o gráfico, né? O que o Palex, né, ensina pra gente todo santo dia aí. Então não adianta a gente querer casar aqui agora a razão com o gráfico, que não vai dar muito certo. Então o que a gente tem aqui dentro de um gráfico semanal? Essa retração aqui de 61.8, ela já foi perdida, ela está aqui realmente só para caso o mercado realmente ele marque um fundo. E tá vendo que a gente está vendo que ele está brigando nessa região de mínima no mês anterior, né? Ele até violou ela, mas fechou acima dessa região. Então eu vou deixar aqui para caso o mercado ele venha, né, num processo de realmente marcar um suporte, venha num possível movimento de correção. Eu quero ver como que o preço vai se comportar nessa retração de 61.8 lá no 49,70, né? Pode fazer só um reteste e voltar a cair, ou realmente vai romper ela, né? Fazer um pullback e dar continuidade no movimento de alta, né? Montar um pivôzinho no gráfico diário e aí o ponto a ser observado, as retrações para esse possível movimento de alta, caso aconteça, vai ser essa máxima e essa mínima. E vamos observar estes movimentos aqui. Beleza? Alvos para baixo aqui dentro do dólar, né? A gente por si só temos um padrão de candle aqui nessa região, né? Um padrão de candle vendedor, né? Dentro do gráfico semanal, né? A gente tem que entender que isso aqui, por hora, ele carregou, depois devolveu tudo, deixando essa estrela da noite, bebê abandonado, enfim, padrão do nome do candle que menos importa. Aqui temos duas possíveis projeções, ou somente esse candle, que vamos ter um alvo aqui na região do 4859, ou a projeção completa, que é o que me parece mais correto no momento, já que o preço está brigando bastante nessa região de fundo. Porém, joga a expectativa um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais para baixo, lá na região do 4764. Na dúvida, deixa os dois, traz sempre a probabilidade para o lado do operador, projeta só o candle, mas, né, eu acredito que o movimento mais correto, caso realmente a gente perca essa região de fundo, aqui o preço deu uma acelerada e pese mais, indo buscar lá o 4746, tá bom? Vou tirar aqui da tela porque não quero deixar meu gráfico poluído. Pelo gráfico diário, a gente já pode dizer que tivemos um fundo duplo, um fundo triplo aqui nessa região, que sugere cada vez mais uma possível região de suporte, né? Para aí sim começarmos aí uma possível correção desse movimento pesado que o dólar vem fazendo aqui, e sempre de olho nas retrações deste movimento, tá? Mas não vamos querer antecipar nada, galera. Não vamos querer antecipar nada, não adianta. É a mesma coisa que o índice. Todos os tempos gráficos que a gente observa o dólar, ele está pesado, trabalhando abaixo das suas médias. Nos 60 minutos aqui não muda nada, ele vem muito técnico nos 60 minutos, sempre testando o fundinho prévio. Vou botar aqui amarelo, né? Todos os movimentos de queda que ele apresenta, aí ele vem e testa fundo. Poxa, eu botei em amarelo aqui. Né? Fundinho prévio que perdeu, retestou. Fundo prévio que perdeu, retestou. Fundo prévio, ele pode muito bem vir aqui retestar e vir buscar fundo novamente. Esses movimentos estão sendo meio curto. Aqui a gente começa a ver o dólar um pouco mais congestionado no gráfico de 5 minutos, né? Embora na sexta-feira aí tenha dado uma pesada boa, entregou um movimento forte, né? Mais, né? Primeiro trade de 50 pontos, no segundo trade entregou aí a possibilidade de 40 pontos para o operador. E trazendo um pouco mais para o contexto de abertura, o cenário é praticamente igual ao do índice, né? O preço abrindo sem gap, ele já vai por si só estar trabalhando numa região de armadilha, o que me leva logo a pensar que realmente a saída de menor resistência é na ponta da venda, tá? O cenário não muda
Então, caso a gente veja realmente o dólar querendo corrigir esse movimento de queda que ele vem apresentando, tem que fazer a mesma coisa que o índice. Eu vou esperar o preço romper a média móvel de 200, acompanhado da minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9. Quando eles fizeram um pullback nela, eu vou atuar na ponta da compra, tá? Porque o operador que quiser antecipar o movimento aqui, primeiro, tem que ser muito bom nisso, tá? E aí o fato não é nem ser muito bom nisso. O fato é se é necessário. Não é a maneira mais segura de se trabalhar, tá bom? Então, às vezes, a gente vai estar colocando ego e vaidade querendo antecipar um movimento. E, às vezes, até o teu racional tá certo, mas aqui dentro do mercado tem uma coisa que é implacável, que, né, estar certo cedo demais é o mesmo que estar errado. Então, você vai tentar antecipar o primeiro movimento, toma um stop, segundo movimento, toma um stop, terceiro movimento, toma um stop. Aí, o seu gerenciamento lhe bloqueia, você tem que parar o dia, e aí depois, né, na parte da tarde, talvez o mercado realmente concretize aquilo que você vinha sonhando, né, que você vinha projetando, e entrega o movimento e você já está estopado, e fica, né, com cara de tacho. Quando a festa começa, você já queimou a largada, tá bom? Então, não queime a largada. Esse é o contexto que eu vou estar trabalhando, né, para o início da semana. Qualquer alteração dentro desses contextos aí, eu vou estar trazendo para vocês aí dentro do diário de trade. Então, fiquem de olho, né? E boa semana para nós, beleza? Valeu e um forte abraço.